Então, acabou o Mundial de Clubes para os times brasileiros. Vamos fazer um resumão aí de qual foi o melhor time, qual time decepcionou, qual time tinha as expectativas mais altas e quem foi o melhor. Isso aí já fica meio óbvio, né? Que todo mundo sabe que foi o Fluminense, mas vamos ver aí por bola jogada, comprometimento e todas as análises aí que dá para fazer sobre. Meu nome é Caio Vital, esse aqui é o Aleatório Show, então por favor já deixa o like, já se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. E é isso, vamos pro vídeo. Vamos falar aqui do Botafogo. Botafogo, mano, ele teve uma campanha surpreendente na fase de grupos, tá ligado? Até o jogo contra o Atlético, tá ligado? Porque ele fez um primeiro jogo ok, assim, não foi um jogo de surpreendente, todo mundo já esperava mais ou menos que o Botafogo ia ganhar. Sofreu um pouco no final e isso já gerou uma dúvida ali para como seria o próximo jogo, que seria contra o time campeão da Champions. Então o Botafogo ganha o primeiro jogo de 2-1, PSG ganha o primeiro jogo de 4-0 do Atlético de Madrid, isso aí já abre um precedente para todo mundo pensar, pô, o Botafogo tem como passar, é só empatar com o Atlético de Madrid, ver o saldo de gols ali, pá, e tá suave. Só que, surpreendentemente, o Botafogo conseguiu ganhar desse time do PSG, que futuramente, eu falando hoje, no dia 10, que humilhou todo mundo depois, ganhou do Bayern, humilhou o Real Madrid, humilhou o time do Messi. Então, essa aqui é a vitória do Botafogo contra o PSG, é a vitória mais importante e a maior vitória do campeonato em si, eu acho. Tipo assim, a vitória que não teve... Eu acredito que não teve nenhuma outra zebra desse tamanho que tenha dado certo igual o Botafogo fez com o PSG, tá ligado? Foi um jogo que realmente chocou muito. Foi a maior vitória de um time brasileiro nessa competição, com folga, assim, com tranquilidade. Aí vocês podem vir falar, mas o PSG tirou o pé, não correu. Eu acho que isso é mentira. Eu acho que o time pode estar desmotivado até começar o jogo, mas quando começa o jogo, todo mundo ali, todo jogador profissional tem a gana de vencer, mano. Se for no 2-1, 2-1, linha, gol a gol, 3 dentro, 3 fora, os cara pode... Mano, começou o jogo, o juiz apitou, o cara vai querer ganhar, irmão. Pode ser contra quem for, o que for, tá ligado? Então, um dos espíritos do jogador profissional competitivo é isso, mano. Eles querem ganhar e dane-se, tá ligado? Então, essa conversinha de, não quis, não correu, não sei o que, eu acho que é tudo uma grande falácia, tá ligado? Aí o Botafogo vai e perde pro Atlético de Madrid num jogo difícil e não jogou bem, tá ligado? Então eu acho que o Botafogo gastou todas as fichas no jogo contra o PSG. E isso fez eles irem pro jogo contra o Atlético de Madrid só precisando empatar para classificar em primeiro. E isso fez eles jogarem um futebol bem morno. O Atlético de Madrid jogou bem, mesmo sendo um jogo bem equilibrado, assim, sem muitas grandes chances para nenhum dos dois lados, né? Só que eu acho que o gás do Botafogo acabou muito rápido. Então fez um primeiro jogo mais ou menos, ok. Ganhou do melhor time do mundo, top. Perdeu para um time que é do mesmo nível que o Botafogo. O Atlético de Madrid não é nem muito maior, nem muito menor, é do mesmo nível ali, hoje falando, não tô colocando história nem nada, falando de futebol jogado e peça por peça, são times equilibrados. Só que aí o problema do Botafogo foi que acabou o gás e contra o Palmeiras, que era um jogo completamente vencível, eles foram com medo, na minha análise. O Botafogo jogou com medo do Palmeiras. Se tivesse jogado querendo mais, o Botafogo tinha passado, tá ligado? Porque é um jogo que tem todo ano aí pelo menos umas 4 vezes, tá ligado? Então é um jogo já acostumado a jogar, dois times que já se conhecem, não precisava ter todo esse medo e não jogou. O Botafogo não jogou esse jogo, essa que é a realidade. Então eu acho que pela expectativa criada, o Botafogo foi um pouco abaixo, mas a vitória contra o PSG coloca num nível bom, mano. Então, tipo assim, foi uma campanha boa, tá ligado? Foi uma campanha boa, não muito mais nem muito menos que isso. Então, pra mim, a campanha do Botafogo foi boa, ponto. Nem mais, nem menos. Agora, vamos falar dos outros três. Flamengo, o Flamengo, pra mim, fez uma campanha na fase de grupos espetacular, tipo assim, bateu o nível de expectativa do torcedor e da mídia da Fla Press.
bateu com tranquilidade a expectativa, fez bons jogos. O jogo contra o Esperança foi um jogo tranquilo, o jogo contra o LAFC foi um jogo difícil, mas que a gente sabe que dava pro Flamengo ganhar. Mas o que foi a virada de chave foi o jogo com o Chelsea, que o Flamengo saiu perdendo, tomou uma pressão ali em certos momentos do jogo, mas conseguiu vencer de 3-1, tá ligado? Então, essa vitória também é uma vitória gigante pro Flamengo, tá ligado? Tipo assim, são times de níveis parecidos, mas dos times brasileiros, que tinham nesse Mundial, o Flamengo era o melhor time. Vou colocar peça por peça, vou colocar por de que vinha jogando aqui no Brasil e foi pra lá, era o time que tava brigando no Campeonato Brasileiro, tá na Libertadores, tá ligado? Então, era um time é um time que tem o time jogador mais caro, acho que se não me engano é o time mais caro da América do Sul inteira, se botar das Américas todas, tá ligado? E fez uma campanha de primeiro turno, acho que tirando o jogo contra o LFC, uma campanha de fase de grupos ali irretocável, tá ligado? Tipo assim, era isso mesmo que o Flamengo podia fazer, com ressalva no jogo do Los Angeles FC, que o Flamengo já tava classificado, então poupou uns jogadores ali, não jogou com aquele gás todo, mas o azar do Flamengo foi pegar a chave logo direto com o Bayern, que pra mim ia ser o campeão do Mundial, só que é um time muito bom, mano. Tipo assim, não é... tipo assim, é demérito perder de 4-2 pro Bayern? Mano, tipo assim, se o Flamengo jogasse com esse Bayern, se os times brasileiros jogassem contra esse Bayern periodicamente, todo ano, ou pelo menos umas 2 vezes por ano, em uns 2, 3 anos, eu acho que o nível ia equivaler um com o outro, tá ligado? Você pegar o melhor time do Brasil contra o melhor time da Alemanha. Eu acho que 5, 6 jogos ali, ou menos, até uns 3, 4 jogos, o nível ia começar a equivaler e tal. Só que nesse jogo específico deu tudo errado pro Flamengo por mérito do Bayern. O Bayern fez o jogo dar errado pro Flamengo. E isso é um mérito grandioso do Bayern, porque é um puta de um time bom, tá ligado? Então, o campeonato mundial do Flamengo foi melhor do que o do Botafogo. O do Botafogo foi bom, o do Flamengo foi muito bom. Embora daria pra ser mais. É que, mano, perdeu pra um timaço da porra também, né? Não tem como falar muita coisa, tá ligado? Então, o Flamengo, pra mim, o campeonato do Flamengo foi muito bom, tá ligado? Agora, tipo, tirando todo a rivalidade tirando tudo o bagulho da parte de torcedor, vendo só como análise, foi um puta campeonato, mano, tá ligado? Foi um muito bom campeonato. Um campeonato bom. Foi muito bom. Dá pra ser melhor, mas, tipo assim, tem um teto. E esse teto é os times top do mundo, tá ligado? É o azar que deu o Flamengo. Então, do Flamengo foi muito bom, do Botafogo foi ok, bom. Dava pra ser melhor. Agora vamos pro time que, no meu ponto de vista, foi o pior time do Brasil, tá ligado? Foi o time que não conseguiu manter as expectativas, que foi o Palmeiras. O Palmeiras, nesse Mundial, foi muito abaixo das expectativas, muito abaixo dos investimentos. Mano, contratou Vitor Roque por 30 milhões de euros, contratou Maurício pra esse Mundial, que já veio no começo do ano, mas era pra esse Mundial. Contratou o Alan Felipe Anderson pra esse Mundial, foi no ano passado, mas foi pensando foi um projeto para um Mundial. E entre outros caras, mano. Então, tipo, pra mim foi o time que foi a surpresa negativa ali. O Palmeiras pega um Porto que todo mundo julga como o pior Porto da história, mas eu acho que isso é tudo mentira também, que com certeza o time do Porto já teve times piores. Não é um time muito bom, não é um time que brigaria pra ganhar o Campeonato Brasileiro, muito longe disso. Mas é um time que brigaria pra ser, tipo, sexto, sétimo, oitavo ali, até um 10º lugar. Brigaria. Tiraria ponto de vários times. Ponto é que o Palmeiras jogou bem esse jogo, dominou o Porto, era pra ter ganho e não ganhou. Aí pega um Al-Ahly, ganha com um gol contra e um gol do Flaco Lopes, jogando bem até, não sofreu muito. Foi um jogo a cara do Palmeiras ali, tá ligado? Fez o que tinha que fazer, ganhou, metódico ali, ponto. Agora, contra o Inter Miami, aí foi aonde todo mundo imaginou que o caldo já tinha engrossado, porque esse time do Inter Miami, pra mim, era o pior time do campeonato, tirando o time semi-amador, semi-profissional. O time do Inter Miami, pra mim, é muito ruim, mano. Eu não sei como que ele... Tipo assim, eu entendo porque ele conseguiu ganhar do Porto e tal, teve o Messi brilhando ali, mas, mano, não é um time pra tirar ponto do Palmeiras em nenhum campeonato. Isso que é a realidade. Não é um time que você olha assim, pô, mano, tenho medo desse time, ou vai ser um jogo difícil. Não, não vai. Não é pra ser um jogo difícil, tá ligado? Embora tenha Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, mas é um time que só tem eles, mano. Entendeu? Tipo assim, você marcar certinho, jogar, espetar no contra-ataque ou armar o jogo, tranquilo, o time não marca direito, é um time ruim, velho. E o Palmeiras conseguiu a proeza de empatar com esse time, começando a perdendo de 2-0. Isso tem que ser lembrado também. Então fez um bom jogo contra o Porto e não
venceu, fez um bom jogo, ganhou do Al-Ahly, fez um jogo ruim e empatou com o Inter Miami. Classificou em primeiro do grupo, porque o grupo era um grupo horrível. Talvez o grupo mais fraco do campeonato. Aí você vai e pega Palmeiras e Botafogo, que é um confronto caseiro e era 50-50 no dia do jogo, tá ligado? O Palmeiras, pra mim, ganhou, mas foi um pouco mais de demérito do Botafogo em ficar com medo de jogar. E o Botafogo com algumas nos desfalques e tal, e pá, beleza. Foi um jogo 50-50 antes de começar. Quando começou, foi uma massa do Palmeiras. E o jogo ainda foi pra prorrogação, se eu não me engano. Então, os 4 jogos, o único jogo realmente bom foi o que ele empatou com o Porto, tá ligado? E é difícil, mano. Aí vai e pega o Chelsea. Perdeu, não vendo a cor da bola no primeiro tempo. Jogou melhor no começo do segundo tempo, até uns 20 minutos. Depois o Chelsea começou a controlar o jogo de novo. Fez um gol na falha ridícula do Everton. Pra mim, o Palmeiras foi a surpresa negativa. Foi o time que fez a pior campanha dos times do Brasil. O Botafogo fez o campeonato ok pra bom. O Flamengo fez um campeonato muito bom. E o Palmeiras fez um campeonato ruim, tá ligado? Por tudo o contexto. Tudo que a torcida criou, tudo que a mídia criou, os investimentos altos que foram feitos, planejamento total e a forma que foi depois também de perder, tá ligado? Eu sou corintiano, mano, mas olhando de fora assim, é um time, sei lá, velho. Não foi bom, não foi um campeonato bom. E o palmeirense que olhar pra esse campeonato e conseguir ainda querer bater no peito e falar que foi um puta campeonato, aí ele tá faltando com algum parafuso. E uma boa parte dos palmeirenses perdem esse parafuso no decorrer da vida, né? Mas, então foi o pior, tá ligado? Pra mim foi o time brasileiro que jogou o pior futebol nos 5 jogos. Não teve nenhuma vitória contra time europeu. E isso é uma marca ruim e horrível, tá ligado? Pra mim, os times todos brasileiros competiram com os europeus que jogaram. Mesmo o Flamengo, que perdeu de 4-2, teve competição no jogo. Não foi um jogo, um vareio de bola total. Foi um jogo controlado, mas não foi um vareio de bola. Igual foi Real Madrid e PSG. O Botafogo conseguiu ganhar do melhor time do mundo e o Fluminense fez a melhor campanha estratosférica. Então o Palmeiras, dentre os 4, foi o pior que fez a pior campanha, mas bem de longe, assim. Foi uma campanha bem ruim, mano. Não foi uma campanha boa. O único jogo bom mesmo, de verdade, jogo bom, foi contra o Porto. Contra o Oli foi um jogo legal. Contra o Inter mesmo foi um jogo ruim. Contra o Botafogo foi um jogo bom também, mas nível de comparação, assim, era 50-50 ou 60-40 Palmeiras. Então, aí pega um Chelsea, que todo mundo tava falando que era um Chelsea horrível e perde, tá ligado? É muito complicado, mano. Então, pra mim, o Palmeiras foi a surpresa negativa, ou foi o pior time brasileiro nesse campeonato com folga. Agora, vamos lá, pra surpresa positiva, eu acho que é a maior surpresa do mundo, assim, nenhum torcedor, nem do Fluminense, nem de qualquer outro time do mundo ia colocar o Fluminense fazendo a campanha que fez. Então, vamos ver a campanha do Fluminense. O Fluminense, diferente de todos os outros times, veio com um investimento menor, mais baixo, projeto mais baixo, trocou de técnico esse ano pro Mundial. Aí o Mano Menezes veio, o Renato Gaúcho. No Brasileirão não tava emplacando grandes jogos, voltou a vencer, voltou a ter suas vitórias, mas não era um time que chegava a brilhar os olhos. Aí começa o campeonato, o Fluminense pega o Borussia Dortmund e faz um jogaço. Foi a mesma história parecida com o do Palmeiras e Porto. Pega o time grande, o time europeu com mais investimento e bate de frente. Ponto. Bateu de frente, dominou boa parte do jogo, era pra ter ganho, tá ligado? Ainda o Everaldo virou meme, chuta Everaldo. Aí pega o San, começa perdendo o jogo, vira, aí toma o gol, aí empata, vira. Faz 4-2 num jogo difícil, tá ligado? Um jogo bem difícil. Por isso que ninguém tava colocando o Fluminense como chegar onde ele chegou. Porque ele fez um excelente jogo contra o Borussia, não ganhou. Fez um jogo mediano pra baixo contra o San, venceu. E pegou o Mamelodi Sundowns, que é um bom time, um time bem organizado, com jogadores desconhecidos, mas organizado. E não conseguiu vencer e sofreu boa parte do jogo. Aí passa de fase de grupos em segundo lugar, faz 5 pontos, pega a Inter de Milão. Todo mundo achou que aqui já tinha chegado no teto do Fluminense. Ninguém ia apostar no Fluminense, nem o torcedor mais fanático, igual o Luizinho Freitas da Casa TV ia colocar, tá ligado? Então, o Fluminense fez um jogaço contra a Inter, faz um gol muito cedo, acho que com 3 minutos quando faz um gol, já condiciona muito do jogo. Essa Inter também não tava fazendo bom no campeonato, passou na Bacia das Almas no grupo. Aí pega o Al-Ahly, que faz um jogaço, o Fluminense faz um jogaço contra o Al-Ahly, foi um jogaço.
muito bom de assistir, vence. E o Al-Ahly esse que tinha acabado de ganhar do Manchester City. Aí passa de fase e pega o Chelsea e toma um vareio de bola, tá ligado? Toma um vareio de bola, não criou muita chance, o Chelsea dominou igual dominou o Palmeiras e igual vai ser dominado pelo PSG. Então o Fluminense, mano, ele conseguiu o maior feito da história do clube, eu acho, talvez. Não sou torcedor do Fluminense pra saber tanto assim da história, mas eu acho que é um feito até maior, midiaticamente, futebolisticamente falando, do que a Libertadores que eles ganharam. Mas a Libertadores, obviamente, vai ficar no coração do torcedor tricolor, por causa que foi a primeira vez que ganhou e pá. Mas eu acho que essa campanha aqui, na história do clube, é maior. O torcedor do Fluminense tem que se orgulhar pela campanha que o time fez. A campanha do Botafogo foi ok pra bom, a do Flamengo foi muito bom, a do Palmeiras foi ruim pra péssimo. Ruim pra péssimo. E a do Fluminense foi excelente. Superou todas as expectativas e até um pouco mais. Pra mim foi isso. O Fluminense teve a melhor campanha com tranquilidade, jogou um futebol das oitavas pra frente muito bom. Esses 2 jogos foram ótimos. E contra o Borussia também. Os jogos contra times grandes, ele jogou bem. Isso foi surpreendente. E então é isso, mano. Esse foi o resumo de cada time. Agora eu vou fazer um resumo total ali só pra fechar, passar a régua. Beleza? Então vai. Resumo geral. Botafogo fez um bom campeonato, ok, nada além disso e nada muito menos que isso também. Deveria, pelos jogadores que tinha e pelo investimento que foi feito, era pra mais. Então foi um ok, bom ali, ó, de boa, suave. Flamengo. Foi um campeonato muito bom, tá ligado? Foi muito bom. Não foi um campeonato ruim, nem um campeonato excelente. Foi um campeonato muito bom, tá ligado? Fez uma ótima fase de grupos, pegou um puta de um time nas oitavas, perdeu na bola. E é isso. Foi um campeonato muito bom. Tá ligado? Acho que o torcedor do Flamengo tá tentando emplacar que foi a melhor campanha. Não foi longe, mas não foi uma campanha horrível também, tá ligado? Então, foi uma campanha muito boa. Ponto. Nada mais do que isso, nada menos que isso. Palmeiras, a pior campanha. Uma campanha ruim, pra péssima, pela expectativa, pelo que foi criado da diretoria, pelo que foi criado pela mídia, pelo que investiu em jogadores, 30 milhões no Vitor Roque, por exemplo. Todo o contexto faz o Palmeiras ter a pior campanha entre os brasileiros. Uma campanha ruim. A nível do campeonato, uma campanha boa, mas a nível dos brasileiros, uma campanha ruim pra baixo, porque era o time, depois do Flamengo ali, era o time que tinha a expectativa mais alta no campeonato. E investiu mais também. Então, na minha visão, foi o campeonato ruim pra péssimo. O Fluminense, campeonato excelente, sem mais, tá ligado? Foi talvez o maior campeonato da história do Fluminense, em bola jogada, em histórias contadas, em jogadores. Teve muito jogador que fez muito jogo bom e o Renato Gaúcho que fez um excelente trabalho nos jogos. Então o Fluminense faz com toda certeza o melhor campeonato entre os brasileiros e também entre os times do mundo, né? Ficou em 3º lugar. Então é surpreendente, a campanha é surpreendente. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, desse resumão aí, dessa análise aí, já deixa o like, se inscreve no canal, segue aí onde você estiver vendo, por favor, pra ajudar nós. E bora que bora. É nóis.